Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre inovação e tecnologia e eu converso com a Carol Lagoa, que é cofundadora da Y-Tech. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Roberta. Obrigada pelo convite. Falar um pouquinho sobre tecnologias, mudanças, mas primeiro eu gostaria que a gente conhecesse um pouquinho da sua história. Você é advogada, jornalista, empresária, influenciadora digital e especialista em tecnologia. Tem uma lista grande aí, né? E falta coisa. É Esse mesmo? ano, com muito orgulho, eu assumi a vice-presidência de PI, Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santos, que tem tudo a ver com tecnologia. E também assumi como embaixadora do Elas in Tech, que é um programa que a gente tem onde a gente quer trazer mulheres para a tecnologia. Hoje já somos em 700 colaboradoras. Dentro do Elas in Tech a gente tem mentorias, investimentos para startups comandadas por mulheres, palestras e muita troca de informação. Só para mulheres também. O Elas in Tech é somente para mulheres. E eu sou embaixadora dessa ação. O Elas surgiu em 2017 com duas fundadoras, né? A Clarice é uma delas, foi quem me fez o convite. E o nosso foco é exatamente esse, trazer mulheres para a tecnologia. Agora, de todo esse vasto currículo, o que você mais gosta de fazer? Falar. Quando eu entrei de sócia na Y-Tech, eu trabalhava na parte financeira. Eu me formei, fiquei aqui em Santos e tive o convite do meu irmão para entrar de sócia na Y-Tech, que estava abrindo a empresa em São Paulo, isso em 2011. Eu aceitei o desafio e fui. Só que eu fazia contas a pagar e a receber. E com formação zero em contas a pagar e receber, o contas a pagar e receber da empresa era um caderno que eu riscava no meio e punha o que tinha a pagar, o que tinha a receber. No final eu ia ticando o cliente que pagou, minha empresa ainda não tinha um sistema próprio. E aí que começou meu contato com esse mundo de ser empreendedora nessa área de tecnologia. Graças ao bom Deus, hoje eu já não faço mais isso, eu já estou em outra área, eu sou CDO hoje, quem cuida das operações digitais e da área de inovação da Y-Tech, mas foi sempre me comunicando que as coisas foram acontecendo. Então, quando as pessoas falam, nossa, Carol, como você dá conta de tanta coisa? Eu digo que eu sou uma conectora de pessoas e projetos e eu enxergo sempre o lado tecnológico de alguma coisa em algum lugar. Porque a gente fala nessa cadeia de funções, mas na verdade elas estão interligadas, né? Tirando essa parte de contabilidade que caiu no meio da história, assim, direito, jornalismo, influenciadora digital, especialista em tecnologia, tudo tem a ver com a comunicação, que é o que você está falando que você gosta de fazer. Exatamente. Agora, disso aí, como surgiu a Carol empreendedora? Eu estava pensando nisso esses dias, porque eu vou dar uma palestra de inovação e eu lembro que eu acho que eu comecei a empreender muito cedo, não foi na Y-Tech não. Eu fazia perfume embaixo do meu prédio quando eu morava em São Paulo, pegava as plantinhas, fazia perfume e ficava tentando vender para os vizinhos e claro que eles compravam, afinal eram ótimos os meus perfumes, mas daí eu sempre enxerguei, depois disso eu virei sócia de um salão aqui em Santos. Adolescente não, já era adulta. Eu entrei de sócia desse salão com 16 anos, minha mãe me emancipou. Entrei em sociedade desse salão, óbvio, quebramos. E em seguida... Por que óbvio quebramos? Você acha que um adolescente não tem capacidade? Não é isso. O que aconteceu? Quando a gente acha que empreender, ter o seu próprio negócio, é algo que basta... Eu tinha um salão e eu tinha um dos melhores profissionais de beleza de Santos nesse meu salão. Só que eu, Carol, com 16 anos, eu estudava, eu tinha o meu jazz, eu tinha o meu momento com as amigas, eu fazia Renata Azevedo, eu tinha ensaio, então eu pegava, eu fazia abertura e fechamento do caixa do salão e organizando o que precisava comprar ou não. Mas você precisa ter um gestor lá que dentro, entenda né? do negócio. Eu nunca entendi de salão de beleza, eu nunca entendi de gestão de negócios, não só por ser menina, porque hoje um dos meus parceiros de confraria do empreendedor é o Davi Braga, um menino, filho do João Kepler, da Bossa Nova Investimentos, que acabou de se formar no high school lá fora e hoje o menino nasceu empreendendo da forma certa. Eu acho que eu nasci empreendendo, mas eu só fui encontrar o caminho certo agora, ao longo desses anos, depois de muito cair e levantar. Mas aí você acha que é porque o Brasil, de uma certa forma, não investia na educação de empreendedorismo nas escolas, na educação infantil, Roberta, no fundamental? Isso até hoje. Tem 2 semanas, foi lançado pelo Janguier Diniz, são grupos de diretores, o Instituto Êxito. O que a gente vai fazer nesse instituto, eu também faço parte, a gente vai simplesmente ensinar o empreendedorismo nas comunidades
com renda mais baixa. Isso por quê? O mercado de trabalho, que venha melhorar ou não, sabe-se lá quando vai melhorar, empreender é uma coisa que você não depende de ninguém. Sim. Então, a gente quer ensinar a empreender. Então, dentro do êxito, a gente tem o nosso programa de empreendedorismo com aulas remotas, com visitas em grandes empresas. A gente vai ensinar o que é o empreendedorismo, como você tem que começar o seu negócio fazendo da forma certa, já abrindo uma empresa, tudo dentro da lei, mas que a gente consiga desenvolver, porque tem muito empreendedor que é empreendedor e que se vê na necessidade de estar lá seguindo o fluxo, conseguindo um estágio, indo para uma grande empresa. E hoje as coisas mudaram muito, né? O maior E muito rápido, muito né? rápido, é do dia para a noite. O maior número de empregos hoje são gerados pelas startups e menores empresas, e que são as empresas da moda, né? Tipo, você chega numa empresa que tem puff, uma mesa de sinuca e a pessoa se sente super feliz trabalhando com propósito. Então, a gente está nessa pegada. Levar o empreendedorismo, que a gente gostaria muito, já se fala de colocar na grade das escolas. Das escolas aqui no Brasil, mas o êxito é pioneiro nessa iniciativa. Enxergar aquele empreendedor e mostrar que ele consegue fazer da vida dele. Você conseguiria, num bate-papo de 10 minutos, traçar o perfil da pessoa e saber se ela tem um perfil empreendedor ou não? Eu conseguiria dizer, porque a gente tem algumas perguntas, algumas coisas com as quais você se identifica. Na minha empresa eu tenho grandes funcionários que são funcionários para serem funcionários, que gostam de rotina, de agenda, de cumprir processo. Tem os outros que são voadores, sonhadores, e que são os funcionários que a gente está levando para vesting. Então, eles participam da empresa e vão tendo porcentagens da empresa conforme eles cresçam. Mas isso é muito do perfil da pessoa. Não adianta eu querer que todos os meus funcionários virem sócios, porque alguns vão ser infelizes, e não é isso que a gente quer. Hoje se fala muito em propósito, mas mais que isso é pertencimento. É a pessoa trabalhar num local com o qual ela se identifique, é perfil. Um dos meus funcionários mais antigos, ele nasceu para trabalhar. Em toda empresa que ele trabalha, ele fica anos. Na minha, ele já está há 15 anos. Espero que ele se aposente lá, mas ele é um funcionário com perfil técnico CLT. Se você colocar ele em outra Não esfera, vai. ele se Já perde. já tentamos. Não vai. Então, o empreendedor, ele tem que muito respeitar esse lado, porque eu digo que uma empresa, ela não precisa de clientes, ela precisa de pessoas. E que não é nem melhor nem pior, né, Carol? Ele não é Na melhor. verdade, Ele são não é melhor nem funções pior. diferentes Exatamente. e que as duas são necessárias É da para a empresa característica existir, pessoal. né? Não, eu já falei para ele, quiser se aposentar aqui bem velhinho, super. Mas a gente quer te dar participação. Não, não, não. Então tá bom, aqui é o jeitinho dele. Ele é essencial para a empresa. A empresa precisa de pessoas. E essas pessoas precisam dar o melhor delas, mas da forma que elas podem dar. Então hoje a gente tem programas de recursos humanos dentro da YTech, que eles fazem uma análise de perfil para que eu possa usar aquele funcionário, se ele não deu bem, talvez numa área de atendimento a cliente, não significa que ele não é um bom profissional. A gente, antes de qualquer coisa, a gente tenta realocá-lo para todos os órgãos dentro da empresa, para que ele consiga se encaixar. Esse específico que eu comentei, ele não gosta de falar com o cliente. Ele é aquele que gosta de ficar atrás do computador resolvendo o problema do cliente. Já o meu outro, que a gente é o cargo do sucesso, chama Customer Success. É você acompanhar o sucesso do seu cliente. Ama falar. Então, eu vou vendo a tecnologia para o cliente, quem implanta é o meu nerd. Quem vai acompanhar se implantou direito, se o cliente está satisfeito, é o meu CS. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre tecnologia e empreendedorismo. Nós voltamos já já. Está de volta e o nosso assunto de hoje é tecnologia e empreendedorismo. Nossa, como é que é? Muitas ordens. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é tecnologia e empreendedorismo e eu converso com a Carol Lagoa, que é cofundadora da YTech. Carol, a gente está falando sobre esse mundo do empreendedorismo, né? Você falou que com 16 anos você teve a sua primeira empresa, que não deu tão certo, mas eu acho que ela foi o início do que hoje você tem colhido, né? Não tenho dúvida, porque foi de lá, onde eu comecei a fazer o abre e fecha caixa do dia do salão, que alguém notou que a Carol ali era uma boa pão dura e que cuidava bem do dinheiro. Só dar uma lapidada, né? E nesse meio tempo, depois que a gente finalizou o salão, ainda terminei minha faculdade de Direito. E logo que eu me formei,
bateu bem, eu trabalhei alguns anos aqui no escritório de previdenciário, aliás, eu só sei advogar em previdenciário, porque tudo que eu fiz na vida foi previdenciário. E aí o meu irmão falou, tô abrindo essa empresa em São Paulo, você quer vir cuidar do financeiro? Eu falei, claro que eu vou, como é a empresa? Eu, você e uma assistente. Começamos em 3 pessoas. Hoje a Whitec tem mais de 50 colaboradores. O nosso foco lá sempre foi uma consultoria 360, de entregar tudo de tecnologia. E a gente percebeu que quem entrega tudo não entrega nada. E hoje o nosso foco é segurança da informação. Ah, mas o que é segurança da informação? É esse sequestro de WhatsApp que está tendo, é um hacker, um vírus, um ransomware, que é aquele vírus que entra, pega todos os teus dados e te pede um resgate para devolver o teu backup. O nosso foco hoje é em segurança da informação e colaboração em nuvem. O que é a colaboração em nuvem? Isso. Tudo. Você pede comida por onde? iFood? Você está na nuvem. A gente pede táxi, aplicativo, faz compras do mês, tudo por isso aqui, né? Hoje alguém sobrevive sem internet? Impossível, né? Olha, eu vou te dizer que ainda existem, claro, regiões, populações muito carentes que, infelizmente, não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Existem alguns empreendedores que estão desenvolvendo projetos para que a internet chegue nessas comunidades, mas nós, a pessoal no trabalho, no dia a dia, em casa, comunicação com o filho, não tem quem viva sem celular. Não tem. Eu só acho que às vezes, né, Carol, nessa loucura que a gente está vivendo de tecnologia e de uma coisa nova a cada segundo, porque as informações elas têm se multiplicado numa velocidade astronômica, as pessoas têm perdido um pouco a questão da humanidade, eu falo, né, da humanização de você tocar, de você falar. Às vezes o casal está se comunicando na mesma casa pelo WhatsApp ou pelo Face. Sério? Às vezes sim. Por que não chegar na pessoa e falar? Porque a tecnologia, ela é muito importante e eu acho que hoje ninguém viveria sem ela, né? E não tem como retroceder. Não. Agora, e esse toque? Se a gente perder esse toque, não vira todo mundo robô? Roberta, é o seguinte, semana passada eu estive assistindo uma palestra da Liz Jasottini, que ela é especialista em futurismo, e não viraremos robô. Porque as telas, elas vão sendo substituídas por outros tipos de tecnologia. Mas com relação ao que você disse, você tem que encontrar um ponto. Isso de que você falou que surge muita coisa, a gente pega muita informação, eu dei para mim mesmo o nome de obesidade mental. Eu me considero uma obesa mental. Eu estou lá navegando na internet, aí eu cliquei no link que me direcionou para outro site. Em 5 minutos eu estou com 10 abas abertas, eu já perdi meu foco, eu já perdi minha concentração, eu ia comprar um sapato que me levou para um clique, um anúncio que pulou de uma viagem que eu quero fazer com meu marido. Então, o que acontece? O ser humano, ele processa, ele consome muito mais informação do que ele consegue processar. E isso tem gerado depressão, ansiedade, porque isso daqui te diz o quê? É o quero agora, compre agora, sinal buy now. Cliquei, quero para mim. E nem sempre naquele momento você vai poder, nem sempre aquilo serve para você. Então, a tecnologia, ela está trazendo, as pessoas têm se afastado muito. Isso a gente vê muito mais no público infantil, as crianças estão... Essa geração que está vindo... Essa geração fica jogando videogame, fica. Então, cabe a nós sabermos colocar na balança o quão isso é prejudicial ou não. Vamos falar, a tecnologia atrapalha. Muitas vezes atrapalha. Porque a pessoa, ela não tem mais parâmetro. Parece que a gente vive mais o mundo online do que o offline. A nossa casa, o jantar com o marido, né? A gente fica todo mundo muito conectado, querendo resolver tudo. Ninguém mais descansa, porque fim de semana você consegue ficar com a tua mente parada? Ninguém fica. É um exercício. Se você fica, você faz parte dos 20% geração bacana, mas ninguém fica. Tanto que eu acho que é um comportamento que está mudando de geração para geração, né? A minha geração é uma geração que usa ainda muito celular. Esses dias a gente foi jantar com um casal que tem 2 filhos também. A mesa das crianças, as 4 crianças estavam no celular e os 4 adultos conversando. Quer dizer, daqui a pouco vai ser uma geração... Eles conversam pelo celular um na frente do outro. Tá difícil. Agora a gente tem várias ações, né? A gente estava comentando do quanto isso gera ansiedade. Tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Grandes empresas estão desenvolvendo aplicativos que te ajudam nisso. A Tatiana Pimenta desenvolveu um aplicativo chamado Vitude. Você tem atendimento psicológico ou psiquiátrico online. Então,
A gente vai ter que encontrar mecanismos, meditar, é a moda, mindfulness é a moda. Todo mundo tem tempo para ir para um lugar meditar? Ninguém tem. Então, comentamos do aplicativo do Krika. Então, isso vai ter que ser uma coisa, para descobrir o quanto a tecnologia podia me fazer mal, sofri um burnout. Eu fiquei 3 meses fora de WiTech, fora da vida, fora de nada, porque eu não queria nem ver o celular na minha frente. Nem ver. Então, ele já me deu um sinal. Você teve uma crise? O burnout, ele te deixa fora do mundo. É uma crise de pânico causada por estresse e excesso de informação. Inclusive, semana passada foi incluída como as doenças reconhecidas pelo... Qual é o órgão que reconhece as doenças? Esqueci agora, OMS? OMS, Organização Mundial da Saúde. Burnout está lá. De 2017 para cá, eu tive na minha empresa 4 casos de burnout. E o que isso envolve? Eu ficar com 4 pessoas a menos na minha empresa, ter que dar o acompanhamento. Aí eu conversei com meu irmão e falei, pô, mas por que essas pessoas estão tendo burnout? Aqui é tudo tão gostoso, a minha empresa é muito familiar, apesar de ter crescido rápido. E aí a gente percebeu que o que eu tive era o que eles estavam tendo. Excesso de informação. Excesso de informação, de estresse, É muita informação, é cliente que liga, cliente que tem problema na máquina. Se teu celular parar, tu não vai sossegar enquanto tu não arrumar. Então, meu cliente liga, mas é a net da operadora tal que caiu. O WiTech resolva. Então, assim, a pessoa está dependente da tecnologia. E aí está o grande desafio. Porque além do meu funcionário ter burnout, eu ter uma queda no meu quadro, eu tenho que dar o acompanhamento psicológico para ele. Até então, porque você, sentindo na pele, sabe exatamente o que ele tem, né? Aí quando eu comento, nossa, mas é a responsabilidade da empresa? Eu falei, como empresa, não. Talvez não seja. Agora acho que está mudando um pouco a lei. Mas como pessoa, como ser humano, como eu que saí do mundo, que fiquei sem saber quem eu era, eu acompanho do Agora, início você ao acha fim. que esse tipo de doença, esse tipo de comportamento, ele é mais acentuado em pessoas que trabalham com tecnologia, que estão ligadas Não, a isso 24 não, horas, não, ou pode ser alguma não, coisa Não, generalizada? burnout, maior caso de burnouts, pelo que eu li numa pesquisa, vem de bancos. Pressão, meta, sabe? E trabalhar com a tecnologia é isso, você se sente aliviado por um lado e pressionado por outro, porque um dia você instalou um servidor do cliente e foi tudo maravilhoso, no dia seguinte cai energia, para o roteador, você tem que ir lá configurar. Então, o trabalhar com tecnologia já é, por si só, uma coisa muito imediatista. Imagina num banco em crise que você tem que bater meta, vender trocentos piques e títulos de capitalizações e para tu liberar o empréstimo do teu cliente, tu tens que bater meta. Então, é realmente excesso de cobrança. A gente está sendo muito cobrado pelo padrão ideal, por tudo que é ideal. Mas o que é ideal para você pode não ser para mim. Isso eu digo agora depois de muita análise, tá? Porque até então a gente tem que conseguir Balancear, né? tecnologia usada e aliada, ser sua aliada. Tá ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a tecnologia, empreendedorismo e o tempo. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é inovação e tecnologia e eu converso com a Carol Lagoa, que é cofundadora da WiTech. Carol, a gente estava falando sobre a questão do empreendedorismo, da tecnologia, das doenças que esse mundo frenético tem trazido para as pessoas. E agora eu gostaria de falar de alguns projetos que você já está trabalhando. Um deles é o Falando em Nuvem, é isso? Exatamente. O Falando em Nuvem, como o nosso foco na empresa é nuvem e tecnologia, eu quis criar um portal onde eu falasse para as pessoas com uma linguagem bem simples, para que pessoas leigas e pessoas que gostam de tecnologia entendessem um pouquinho dessas mudanças, do que tem de tecnologia por aí, mas com uma linguagem não tão técnica. Então, eu sempre posto algum conteúdo de alguma feira que eu visitei, algum conteúdo que eu li de algum livro, alguma referência bacana de lançamento, mas falando de um jeito mais popular, bem acessível, para que todo mundo, mesmo quem não tem acesso à tecnologia, possa pelo menos saber que ela exista. Dicas de tecnologia, é isso? Dicas de tecnologia, a gente tem lá a cobertura dos eventos de inovação que eu vou, de tecnologia, das parcerias com empresas que promovem esse tipo de evento. Semana passada eu tive em na Ernst Young chamado Um Dia no Futuro, onde existiam várias novas tecnologias que lá fora já são bem normais, que aqui ainda não chegaram, mas que qualquer pessoa poderia saber da existência delas. Então, por exemplo, um óculos 3D que te leva
você acessa do teu computador o Google Maps, o site do Google Mapas, e ele te leva a conhecer aquele lugar com óculos 3D. É outro tipo de tecnologia. O robozinho, a Maria, lá nós demos para um robozinho o nome de Maria. Ela praticamente, para pessoas sozinhas, Maria ajuda muito, porque ela conversa com as pessoas e ela interage mesmo. Tu pede para Maria sentar, você pede para Maria te dar carinho, é verdade. Depois eu vou mandar umas imagens para vocês. Então, todo esse tipo de evento e de informação que eu possa trazer para um público que goste de tecnologia, inovação e empreendedorismo, esse é o foco do Falando em Nuvem. É falar sobre nuvem, inovação e tecnologia. Tem um outro também, Confraria do Empreendedor? A Confraria do Empreendedor é um ecossistema onde desde intraempreendedores, empreendedores, pessoas que mexem com o mercado financeiro, investidores anjos, que são aqueles que ajudam, investem em startups para que ajudem as startups a crescer e depois, quando a startup começa a lucrar, esse investidor reaver um pouco do dinheiro. Por isso eles são chamados de anjos. É como se fossem pequenas empresas, é isso? Startups são ideias que algum empreendedor teve e aí o que basicamente ele precisa? Ele coloca no papel o que seria a ideia dele, o quanto tempo precisaria para idealizar e aí ele mostra isso no chamado pitch. Pitch é o quê? Aquela apresentação de 3 minutos, o elevator pitch, seria o pitch de elevador. Você encontrou uma pessoa no elevador e precisa falar da tua ideia em 3 minutos. Então esses investidores anjos, eles analisam essas demonstrações, qualquer pessoa que tenha uma ideia bacana, seja na confraria ou em qualquer outro grupo de empreendedorismo, pode apresentar essa ideia, isso é bem legal. Existem sites que recebem as ideias para avaliar e ver se eles querem investir nessas ideias, então não é nada que seja muito surreal. Tendo uma boa ideia e apresentando bem, o investidor investe, vai fazendo a coisa acontecer e depois, quando a coisa estiver acontecendo... Agora, hoje, muita gente que não está inserido nesse mercado, Carol, às vezes pode ter medo de alguém roubar a sua ideia, né? Ah, eu não tenho dinheiro, eu tenho ideia, eu vou lá, conto para ela, ela tem dinheiro e faz. Então, no pitch, quando você vai apresentar a sua ideia, geralmente ela já tem... Porque é muito difícil você ter uma ideia e ficar guardando para si, porque se você perder o timing da ideia, outra pessoa vai ter a mesma ideia que você. Funciona mais ou menos assim em todos os ramos de todas as startups. Então, hoje você vê muitas startups semelhantes, essas ideias semelhantes, e o que foi de diferença? Um foi mais rápido que o outro. Então, às vezes, é melhor tu não ter medo de perder a tua ideia do que perder o timing da ideia, que o tempo não volta mais. E o legal é que depois que o investidor ele enxerga potencial naquele teu negócio, tem todo um acordo de confidencialidade, esses investidores eles têm por trás um respaldo jurídico muito grande, que é para cuidar dessa ideia como se dela fosse também. Então, a ideia rodou, deu certo, o investidor tem o dinheiro dele investido, monetizado de uma forma melhor e a startup começa a rodar sozinha. Carol, um minutinho para dar um recado sobre empreendedorismo e tecnologia para as pessoas. Nossa, Roberta, empreender para mim é tudo que te no qual você gasta seu tempo. Então, a gente está aqui conversando, para mim eu estou empreendendo meu tempo como excelente comunicadora que eu admiro e vou sair daqui sabendo algo que eu não sabia quando eu entrei. Com relação à inovação, é isso? Bom, inovação... Tecnologia... não tem mais volta. Por mais que as pessoas se assustem, a tecnologia pode robotizar muitas profissões vão deixar de existir, mas algumas que têm que ter o toque humano, a sensibilidade do ser humano, elas não morrem. É isso aí, então. Carol, muito obrigada pela sua você. participação, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Roberta. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.